Jesus e de sua igreja. É a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Portanto, hoje, que possamos em nossa leitura dependermos da ação do Espírito Santo para esclarecermos o conteúdo do livro e para aplicar a sua mensagem em nossas vidas. Em prosseguimento, nós faremos o estudo das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, a começar comigo com a carta à igreja em Éfeso. Vocês receberam através da mensagem as datas dos próximos estudos com seus respectivos professores. E a lição de casa vai fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2, versos de 1 a 7. São pequenos versículos, então vale a pena estudar e pedir do irmão que não veio, faça a leitura. Em 2020, nós, nos períodos dos cultos online, nós estávamos com o pastor Cerqueira aqui. E tivemos o privilégio de estudarmos as 7 cartas com ele. Os estudos são no canal do YouTube. Eu até conversei com ele e falei, pastor, eu vou plagiar suas cartas, suas lições. Conversei com ele um pouquinho e ele achou interessante. Então vamos à aula de hoje. O capítulo 1 de Apocalipse começa com a apresentação do autor do livro. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos e recebe uma revelação de Deus por meio de um anjo para as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João tem um encontro com Jesus glorificado e recebe a tarefa de escrever a mensagem na forma de uma carta, com a identificação, que vai do versículo do capítulo 1, do versos 1 e 3, a saudação para as igrejas, do versículo 4 e 5, e o tema central da carta, versículo 1, de 6 a 8, que é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. As 7 igrejas são identificadas como 7 candeeiros. Isso quer dizer que a mensagem de todo o livro tinha um significado muito especial para as 7 igrejas que representam a totalidade das igrejas de Cristo na Terra. A necessidade de 7 cartas diferentes vai reforçar a importância de respeitar a autonomia de cada congregação. Estas 7 igrejas se encontravam numa área relativamente pequena. Se uma pessoa saísse para entregar todas as cartas, ela faria isso num circuito de mais de 500 quilômetros, de pouco mais de 500 quilômetros. Nesta área pequena, 7 igrejas bem diferentes apresentaram características bem distintas. As cartas têm um formato consistente. Após identificar os destinatários, o Senhor se apresenta nos termos do glorioso Filho do Homem, encontrado no capítulo 1, versos de 9 a 20. Eu vou ler o versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Depois, segue uma sessão que começa com a expressão: eu conheço as tuas obras, que inclui tanto apreciação como crítica, que inclui tanto elogio como repreensão. Segue uma palavra de exortação para ouvir o que o Espírito diz às igrejas e uma promessa ao vencedor, ou seja, aquele que vencer por meio da perseverança na causa de Cristo. Eu sempre comento que nas estudos que nós fizemos, nas leituras das cartas, dos livros, sempre há um caminho para a esperança. Sempre somos alertados que haverá o melhor no final. E isso é muito importante. Então a leitura da Bíblia nos dá essa condição de lermos e não nos assustarmos, não ficarmos alarmados, porque há sempre a vitória. Cristo vence no final. A igreja em Éfeso é admoestada a retornar ao primeiro amor, ou perderia o seu candelabro. Um juízo que implica na possibilidade dessa igreja desaparecer ou perder o seu ministério. Então vamos fazer a leitura do texto. Éfeso ela é sempre conhecida como a igreja fria, perdeu o primeiro amor.
mesmo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. É a apresentação. Aí tem o elogio, versos 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. E a instrução do versículo 4 ao 6. Entretanto, eu tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E a promessa no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Bíblia King James atualizada. Vamos conhecer a cidade de Éfeso. Éfeso significa desejável. Era a maior, a mais rica e a mais importante cidade da Ásia Menor. Ela era chamada a Feira das Vaidades do mundo antigo. A cidade tinha uma população estimada em mais de 250 mil pessoas. Os efésios construíram um teatro que podia oferecer assento para cerca de 25 mil pessoas. Em Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia Menor. Para todos os que desejavam viajar para algum lugar da Ásia, Éfeso era a entrada obrigatória. Era o centro do culto à deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, ou Atênis em grego. O culto de Diana, cujo templo era naquele tempo uma das 7 maravilhas do mundo, acompanhava-se das mais grosseiras formas de prazeres imorais. E os pagãos, em grande número, que iam se tornando cristãos, levavam algumas das suas velhas ideias e práticas para a nova religião. Os atrativos imorais do culto de Diana exerciam um tremendo poder sobre a natureza humana, e não foi fácil aos que se haviam habituados a ela abandoná-las. Então, naturalmente, se faziam todas as tentativas para harmonizar essas práticas pagãs com a religião cristã. Muitos mestres cristãos professos, declarando-se inspirados de Deus, advogavam o direito de livre participação em imoralidades pagãs. No entanto, tais mestres foram eliminados pelos pastores cristãos. Éfeso era considerada a mãe das igrejas da Ásia. A igreja crescera enormemente, tornara-se o centro da população cristã do Império Romano, tanto em número como em posição geográfica, sendo poderosa influência na cidade e pouco depois uma das mais famosas do mundo naquela época. Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da segunda viagem missionária por volta do ano 52 depois de Cristo. E em sua terceira viagem, ele permaneceu em Éfeso por 3 anos. Houve alguns sinais de avivamento na cidade de Éfeso. As pessoas, ao ouvir o Evangelho, vinham denunciando publicamente as suas obras. As pessoas que se convertiam rompiam totalmente com o ocultismo, queimando seus livros mágicos. E o Evangelho espalhou-se dali por toda a Ásia Menor. E durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu a carta aos Efésios, agradecendo a Deus o profundo amor que havia na igreja. Timóteo é enviado para ser pastor da igreja e mais tarde o apóstolo João pastoreou aquela igreja. E agora, depois de 40 anos, Jesus envia uma carta à segunda geração de crentes, mostrando que a igreja permanecia fiel à doutrina, mas que já havia se esfriado em seu amor. A carta de Paulo aos Efésios destacou a importância do amor. Efésios capítulo 5, versos 2. Um tema frisado também nesta carta no livro de Apocalipse. O caráter
parte era mal. A igreja de Éfeso era ortodoxa, se conformava aos princípios doutrinários tradicionais, mas ia se tornando indiferente. Então vamos ver qual é a mensagem de Jesus para essa igreja e qual foi a reflexão que Jesus fez. Jesus envia sua mensagem ao anjo da igreja. Quem é esse anjo? A interpretação mais consistente bíblica, historicamente, é que anjo deve ser entendido como o pastor da igreja. O capítulo 2, versos 1 diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Essa descrição de Jesus vem do capítulo 1, versos 12, 13, 16 e 20, que eu li um pouco antes, e mostra o conhecimento e a soberania de Jesus em relação às igrejas. Tanto os efésios, irmãos, como os discípulos das outras igrejas precisavam lembrar da presença de Jesus. Ele anda no meio das igrejas, observando o procedimento delas e pronto para agir quando for necessário. Segurando as 7 estrelas, ele demonstra seu poder e seu domínio. E com isso nós aprendemos 3 lições a carta à igreja de Éfeso. Então Jesus está presente, Jesus caminha, Jesus nos vê, Jesus vê o que a igreja faz. E é esse o cuidado que nós temos, de tudo que nós iniciarmos, todas as reuniões que fizermos, de todo o início da entrada daquela porta para cá. Jesus está presente aonde estivermos, mas Ele está presente aqui, olhando o que fazemos. E temos que lembrar que o domínio está nas mãos dele. Na hora que Ele interceder, Ele vai agir. Então vamos à primeira lição. Na primeira lição, Jesus apresenta-se à igreja de Éfeso para dar-lhe segurança. A presença manifesta de Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior necessidade. Não podemos perder o impacto da presença real de Cristo entre nós. É necessário nós termos a visão clara de que Jesus está no meio da congregação. Não podemos perder o impacto de Cristo em nosso louvor, em nossas reuniões e em nossos encontros. Cristo sustenta a igreja e a igreja está segura em suas mãos. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 28, nós lemos: e dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. William Barclay afirma que a totalidade da igreja está em sua mão e Ele a sustenta. Cristo não é o Cristo de alguma seita, ou comunidade, ou denominação, e menos ainda de alguma congregação particular. Ele é o Cristo de toda a igreja. Então devemos lembrar que Jesus está sondando a sua igreja, que somos quem? Somos nós. E Ele nos conhece. Ele sonda os nossos corações. Ele anda no meio da igreja para nos encorajar, repreender e nos chamar ao arrependimento. A segunda lição, Jesus elogia a igreja de Éfeso pelas suas virtudes. E ele destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso. Primeiro, ela era uma igreja fiel na doutrina. Segundo, era uma igreja envolvida com a obra de Deus. E terceiro, era uma igreja perseverante nas tribulações. Todas as igrejas da província da Ásia haviam experimentado um grande amor por Jesus Cristo e pelo Evangelho e cooperavam fraternalmente umas com as outras, demonstrando a plenitude e a alegria do amor cristão dos primeiros anos de suas conversões. Com o passar do tempo e a chegada das muitas provações e tentações, esse amor ele foi se esfriando. E isso é um alerta para a igreja dos nossos dias. E de acordo com a primeira virtude, Éfeso era uma igreja fiel na doutrina. Éfeso era cercada por perseguição e mesmo atacada por heresias, permaneceu firme na palavra contra todas as ondas e novidades que surgiam. Jesus já alertara sobre o perigo dos lobos vestidos
discernimento espiritual. Eles não toleravam a heresia. No versículo 6, eles são instruídos e também recebem elogios por odiarem as práticas dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Estes eram os destruidores do povo. Eles pregavam uma nova versão do cristianismo. Pregavam um evangelho liberal, sem exigências e sem proibições. Aqui uma lição para nós. Precisamos aprender com a igreja de Éfeso, pois as pessoas hoje buscam o quê? A experiência e não a verdade. Não querem pensar, mas querem sentir. Buscam as novidades, as revelações, os sonhos, as visões. Não estudam a palavra, querem escutar testemunhos eletrizantes, sobrenaturais. Irmãos, precisamos buscar o evangelho da cruz. Precisamos querer Deus, mas não as bênçãos de Deus. Precisamos ter comunhão com esse Deus. Então não sejamos como a maioria que, ao invés de abrir a palavra, prefere engolir tudo aquilo que lhe é oferecido. Em nome de Deus, porque não estuda a palavra. Hoje, com o celular, nós recebemos muitos cultos, né? Eu tenho pessoas que me mandam, ouve esse culto. E eu falei, mas para quê? Para que eu preciso ouvir cultos de outros pastores, né? Porque aí eu assisto, a pessoa não pensa. Então não lê junto, não assiste junto com a Bíblia, não confere os textos, não tem discernimento sobre o que está sendo falado, é verdade. Por quê? Porque é mais fácil do que abrir a Bíblia, do que estudar. É difícil ler a Bíblia? Difícil. O Apocalipse, como o irmão falou, é muito difícil. Nós não temos que nos preocupar em ficar discernindo literalmente o que está ali. Mas nós temos que entender que um texto é ligado a outro texto. E se nós participarmos da igreja, da escola bíblica, dos cultos, da pregação do domingo, nós vamos entender. E é isso que está faltando. O desejo de querer entender e o desejo de abrir. Eu posso ler vários livros de autoajuda, mas a dificuldade, não consigo entender a Bíblia. A Bíblia é entendida a partir do momento que você abre. O Espírito Santo vai ajudar na leitura da Bíblia. Então, de acordo com os pais da virtude, Éfeso era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Ela não era apenas teórica, ela agia. A palavra grega para a obra é kopos, que descreve o trabalho que nos faz suar, o trabalho duro que nos deixa exaustos, a classe de trabalho que demanda de nós reserva de energia em toda a nossa concentração mental. Devemos nos envolver mais, nos engajar mais e não sermos meramente espectadores. Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito? É bom trabalhar na obra do Senhor. Eu digo para algumas pessoas, você só vai conhecer quem é Jesus quando você entrar na igreja, quando você usar seus dons, quando você trabalhar em algum ministério. Eu lembro da Cláudia, né? A Cláudia está assim, entusiasmando com o trabalho da terça. Ela ainda não fez uma escolha. Mas quando ela está aqui, ela pode ouvir. Esse é o trabalho de Jesus. Esse era o trabalho que as mulheres faziam quando Jesus andava pelas cidades com as multidões. Você parava e você tinha que fazer ali o seu trabalho. É exaustivo? É cansativo? Sim. Na terça-feira, todos nós chegamos em casa e queremos ficar assim, bem quietinhos. Porque é cansativo aquele trabalho. Mas ele nos preenche. Por quê? Porque estamos engajados em algo que fazemos com amor. Aí, então, temos sido um ramo frutífero na videira verdadeira. Caro irmão, você tem sido um membro dinâmico do corpo de Cristo? É necessário vir para a igreja, é necessário trabalhar, é necessário perguntar: o que eu posso fazer? Vamos então agora para a terceira e última virtude da lição 2. Éfeso era uma igreja perseverante nas tribulações. Havia em Éfeso um dos maiores centros do culto ao imperador. Ser crente em Éfeso não era popular. Eles estavam sendo perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César. Outros eram perseguidos por não adorarem a grande Diana. Outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Mas os crentes de Éfeso estavam prontos a enfrentar todas as provas
por causa do nome de Jesus. A igreja contemporânea está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Ela prefere ser reconhecida pelo mundo a ser reconhecida no céu. Perdemos a capacidade de denunciar o pecado. Esquemas de corrupção já estão se infiltrando dentro das igrejas. Os influenciadores estão ditando as regras. Precisamos ter discernimento de não trazer o mundo para dentro da nossa igreja. Estamos aqui num bom grupo. Esse mesmo grupo vem ao culto da noite. Então nós temos o que falar. Nós temos o que ensinar para os nossos irmãos afastados, ou para o irmão que traz um pensamento diferenciado. Porque às vezes, através da adversidade e dos problemas, as pessoas acabam se afastando. Então cabe a nós explicar que a importância é que nós temos que estar aqui seguindo a Jesus. Se você está em pecado, você precisa falar para o irmão. Tem algo errado, você está fazendo algo errado. Então você precisa ser perseverante. Este não é o momento de você se afastar. Pelo contrário, é o momento de você se aproximar mais. Ouvir, simplesmente orar com o irmão, permitir que alguém ore por você. É essa a importância. Então que possamos ser como os crentes de Éfeso, permanecendo fiéis quando somos perseguidos, provados e seduzidos. Não queiram a coroa sem a cruz, a riqueza sem o trabalho, a salvação sem a conversão. A terceira lição: Jesus repreende a igreja em Éfeso pelo esfriamento do seu amor. Versículo 4 diz: entretanto, eu tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. O problema dos Efésios não foi uma questão de doutrina correta, mas de amor. Abandonaram o seu primeiro amor. Aquele amor por Cristo e pela família dos cristãos que tinha no início da vida cristã. Esta era a falta, a deficiência da igreja de Éfeso. Ficavam indiferentes a ele. Esqueceram dos grandes mandamentos que formam a base para todos os ensinamentos de Deus. Mateus 22, 37 e 40, que fala do mandamento. Acho que podemos até ler, né? Vamos ler? Mateus 22. É um bom texto. Mateus 22, 37 ao 40. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Paulo instruiu os Efésios sobre a importância do amor como alicerce da vida do cristão. A ortodoxia de Éfeso, sua conformidade aos princípios doutrinários tradicionais, era deficiente num ponto. Estava desconectada da prática da piedade e do exercício do amor. George Lett comenta que o Senhor tinha ensinado que o amor mútuo devia ser a marca que identificasse a comunhão dos cristãos. Os crentes de Éfeso tinham experimentado esse amor nos primeiros anos de sua nova existência, mas a luta contra os falsos mestres, o seu ódio por ensinos heréticos, parece que trouxeram um endurecimento ao sentimento de atitudes ruins, a tal ponto que levaram ao esquecimento da virtude cristã suprema, que é o amor. E como que se dá esse esfriamento? Quando abandonamos o nosso primeiro amor, quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia, pelos fundamentos tradicionais. Então eu sei falar da Bíblia, eu sei de cor, eu puxo sempre os meus ensinamentos. Mas se você não colocar amor naquilo que você está falando, se você não mostrar o amor naquilo que você está pregando, não adianta.
Precisamos fazer as coisas motivados por um profundo amor. De que outra forma abandonamos o primeiro amor? Quando substituímos o amor de Jesus pelo nosso zelo religioso. Os fariseus eram zelosos das coisas de Deus, mas o coração estava seco como um deserto. Conhecemos muito a respeito de Deus, mas não desejamos ter comunhão com Ele. Não temos o prazer de falar com Ele em oração. É o que tem acontecido. As pessoas querem cultuar a Deus do seu próprio jeito. Não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas como? Que Jesus? Jesus onde você faz sozinho? Jesus é comunidade, Jesus é coinonia. Você só entende Jesus quando você está no meio do grupo, no meio da igreja, participando. Outra forma, quando examinamos os outros, não examinamos a nós mesmos. Eles tinham doutrina, mas eles não tinham o amor. Eles identificavam o mal doutrinário nos outros, mas eles não identificavam a frieza que havia neles mesmos. Então, irmãos, não devemos distorcer esta advertência para criar conflito entre o amor e a verdade. Podemos defender a verdade, como os efésios fizeram, mas ao mesmo tempo, nós podemos praticar o amor. Foi exatamente isso que Paulo pediu aos Efésios. Efésios 4, versículo 15, que diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Um amor original, um amor puro, um amor bondoso, um amor alegre, um amor verdadeiro. Então, partindo para a conclusão, Jesus oferece à igreja a chance de um recomeço. E ele pede 3 respostas dos Efésios. E aqui eu vou plagiar o final do estudo do pastor Cerqueira. Ele diz, capítulo 2, verso 5: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, eu virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Primeiro, recorda-te, pois, de onde caíste. Não foram as alfarrobas dos porcos que levou o filho pródigo ao arrependimento. Foi a lembrança da casa do pai. Para os Efésios se arrependerem, eles teriam o quê? Que lembrar da comunhão com Deus que eles deixaram para trás. Para permanecer fiéis, a presença de Deus precisa ser a coisa mais preciosa de nossa vida. Uma vez que caímos, é necessário desenvolver novamente o amor para com Ele. 2. Arrepende-te. O arrependimento é a mudança de atitude. Quando decidimos deixar o pecado e fazer a vontade de Deus, nós nos arrependemos. O pecador precisa se arrepender antes de ser batizado para perdão dos pecados. Atos 2:38. O cristão que tropeça precisa se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. Atos 8:22. Aqui uma igreja cujo amor se esfriou precisa se arrepender, transformar a natureza de pensar e a forma de agir. 3. Volta à prática das primeiras obras. A mudança de atitude, o arrependimento, ele produzirá frutos. Pelas obras, a pessoa arrependida mostrará a sinceridade da sua decisão. A igreja em Éfeso precisará voltar à prática do amor. É só fazer as obras? Não. É utilizar seus dons dentro da igreja. É se envolver. Essas são as obras. E aí você vai entender que para fazer as obras, você precisa fazer com amor. Se a igreja não se arrependesse, Jesus removeria o seu candeeiro. Eles não permaneceriam na abençoada comunhão com o Senhor. O candeeiro é feito, irmãos, para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil. Ele é desnecessário. A igreja precisa refletir a luz de Cristo. Sem intimidade com Cristo, ela não brilha. John Stott afirma que nenhuma igreja tem lugar seguro e permanente neste mundo. Ela está continuamente em julgamento. O juízo começa pela casa de Deus. E antes de julgar o mundo, Jesus julga a igreja.
A igreja de Éfeso deixou de existir. Hoje, tem um slide que mostra as ruínas dela. Hoje só existem ruínas e uma lembrança de uma igreja que perdeu o tempo da sua visitação. A cidade foi destruída em 263 pelos godos, uma tribo germânica, e apesar de ter sido reconstruída, a importância da cidade como centro comercial, ela declinou. Conforme o porto, ela foi lentamente aceitada pelo rio chamado Caristro. A cidade foi parcialmente destruída por um terremoto no ano de 614 e as ruínas de Éfeso hoje são uma atração turística internacional. Vamos concluir? No meio da igreja há sempre um remanescente fiel. Olha que alegria! Há sempre um remanescente fiel. Esses são os vencedores. Eles rejeitaram as comidas sacrificadas aos ídolos oferecidas pelos nicolaítas, mas agora eles se alimentam da árvore da vida. E na leitura desses versículos, nós vemos a mensagem enviada à igreja em Éfeso. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A recompensa aguarda os vencedores que perseveram no amor e na verdade. No Apocalipse, vencer significa permanecer fiel ao Senhor, a despeito das tentações e das perseguições. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não receberão galardão. Jesus escreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram do jardim do Éden. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim que Deus andava. E aqueles que andam com Deus têm a esperança da vida no paraíso do Senhor. O paraíso lembra a promessa de Jesus e a Jerusalém celestial que será revelada, que vai estar no Apocalipse 21, capítulo 21 e 22. E a árvore da vida, o que ela fala? Ela fala da vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus, e Deus é amor. Viver no paraíso e saborear seus frutos significa comunhão clemente com o Senhor do paraíso. No céu está a casa do Pai, e Deus é amor. E Deus não é confusão. A mãe, ela tinha um ensinamento para nós assim: se sua mente e o seu coração estiver em paz, você está bem. Mas se houver divergência, tem algo errado. Tem que identificar o que é. Então, se a casa do Pai é a casa de Deus, e Deus é amor, nós que somos seus filhos, devemos ser amor também. Que tenhamos ouvidos para ouvir a voz do Espírito. E aí é uma reflexão. 3 perguntas. Cristo está enviando esta carta também para nós hoje?